temos um entendimento, e esse entendimento formado, estabelecido dentro da nossa mente, estabelece a nossa posição mental. E o que seria a posição mental? É a posição que você enxerga as coisas, que você entende, onde você forma os seus conceitos. Tudo isso parte da posição mental que você adota para você mesmo. A nossa posição mental, formada a partir da nossa individualidade, contém e determina o que fazemos pela cultura que carregamos. Então você estabelece a sua forma de agir, sua forma de pensar, sua forma de falar, aquilo que você acredita, a forma como você acredita, tudo isso com base na cultura que você estabelece, e essa cultura você pratica dentro de uma posição mental que você também estabelece para si próprio. Para que possamos compreender melhor, vamos fazer uma análise mais técnica. Vejam bem, você absorve conhecimentos, informações de diversas formas. Esses conhecimentos entram na sua mente e assim, desses conhecimentos você peneira determinada parte, podemos dizer, entrou determinada quantidade de informações e conhecimentos. Essas informações e conhecimentos você absorve uma parte para dentro de você próprio, que você considera útil, e ali você estabelece como complemento da sua cultura. E em cima dessa cultura você estabelece então os seus conceitos, a sua forma de ver as coisas, sua forma de entender. E ali nós dizemos então, você estabeleceu a sua posição mental. A sua posição mental então é um resultado da cultura que você fez para si próprio. E a cultura que você fez parte das informações que você considerou interessantes para o seu registro mental. E é importante a gente compreender também que onde está a sua mente está a sua consciência, e onde está a sua consciência está o seu espírito. Numa análise melhor, vamos pensar então, você estabelece a sua posição mental em cima dos conceitos que você forma das coisas. O seu conceito você forma em cima da cultura que você formou também, pela colheita de informações que você considerou úteis. E assim, a sua fonte de informação estabelece uma posição que você vai passar toda a sua vida. E às vezes você acredita estar certo porque você acreditou em determinada informação que foi colocada dentro da sua casa mental. Aí o que acontece? Nós fazemos uma análise ainda mais depurada, ao analisarmos que cada informação tem uma fonte mental de origem. Então, se a fonte mental de origem é de nível intermediário, e você estabelece dentro da sua mente conceitos formados por bases intermediárias, você vai estar numa cultura intermediária, numa posição mental intermediária e numa consciência também intermediária. Para que você possa se elevar no nível de consciência, necessariamente você tem que elevar a sua posição mental. E para elevar a sua posição mental, você tem que elevar os seus conceitos, que é o seu entendimento das coisas que você vê, que você compreende, que você faz. Então, analisando, nós temos que ver de fato o que é útil, ou o que é cultura terrena. Existem muitas culturas terrenas que aprisionam as pessoas mentalmente naquela posição. E dali não se sai. Vive ali, passando seus dias, dentro de situações que continuam sempre igual, o espírito está ali aprisionado. Quando desencarna, o espírito desencarna preso dentro dessa cadeia mental, por quê? Porque a mente está presa naqueles conceitos que ele adquiriu para dentro de si próprio. Então você percebe que existe uma corrente magnética de energia que nos eleva ou nos prende a algum ponto. E aí como fazer? Você volta para dentro de você mesmo e fala assim, nossa, eu estou num lugar bom, porque lá não fala mal de ninguém, lá não fala mal, mas estabelece você na falsa luz. O que é a falsa luz? É o lugar que faz de conta que é bom, é o local que fala o bem, é o local que fala de caridade, fala de tudo,
mas não sai daquela posição e não te traz mais nada. Então você gosta dos conceitos que são publicados ali. Você gosta do que é falado naquele local. E ali você então forma o seu conceito. É um lugar bom, porque lá não tem ausência de maldade, ausência de coisas ruins. Então nesses locais nós chamamos, existe a falsa luz, que é o local que se propõe a ser bom, mas não consegue ser o suficientemente bom para elevar o seu espírito. Então é aquela tentativa de fazer. Meus irmãos, por que estou dizendo isso para vocês? Nós trabalhamos dentro da ciência espiritual. Você tem dentro de você o poder de modificar para o bem. O poder de ver o que é útil dentro da cultura e do conceito que você carrega. Então nós temos que buscar assim dentro de nós, né, a valia das coisas. O que é de maior valia? Eu preciso estar com a espiritualidade. Mas eu vou estar com a espiritualidade porque eu tenho necessidades. Eu tenho pedidos. Então você não está numa boa posição mental. Porque, olhe bem, quando você está com a espiritualidade e consegue absorver a energia que o seu espírito precisa, você se desconecta daquilo que forma em você a necessidade. A energia da luz invade o seu corpo, invade a sua mente, e aí aquilo que provoca em você uma fragilidade, um padecimento é rompido. Então você não precisa pedir mais. Aí você pergunta, nossa, quantas vezes eu escutei isso? Eu venho para cá cheio de necessidade, cheio de perguntas para fazer. Agora comecei aqui um pouquinho com a espiritualidade, fiz minhas orações, já não sei mais o que eu quero. Mas o que você quer? Você precisava de energia para o seu espírito. Ele precisava se alimentar do fluido vital. Mas no seu conceito, você buscava respostas, como se as respostas em conceitos resolvessem a sua necessidade básica. E o que eu coloco para vocês é aquilo que nós de fato praticamos. Você busca sim a energia da luz, e a energia da luz tem que te transformar. Você busca a energia da luz e tem que sentir o bem-estar de estar com ela. Mas não o bem-estar de sentir-se satisfeito por ter cumprido uma obrigação que você colocou para si próprio. Porque ocorre muito com a gente. Você estabelece obrigações para você e se sente aliviado quando você consegue cumpri-las. Aí você, nossa, eu estou me sentindo bem. Você se sentiu bem porque você se aliviou da sua própria cobrança. Você deixou de cobrar de si próprio. Porque você estabeleceu para você uma regra a ser cumprida. Mas o que nós propomos, o que a espiritualidade nos orienta é diferente. É você criar um processo novo de busca. E essa busca está dentro de você. É o que nós falamos, é a construção do seu eu de luz. É a construção do seu ser de luz. E esse ser de luz, você trabalha ele buscando a luz dentro de si próprio, fazendo a leitura de você mesmo. Como eu estou, em que situação está a minha mente, para que lado está as minhas projeções mentais? Estou projetando a minha mente para o mundo da luz, eu estou projetando para o lado inferior. Aí você pergunta, mas como é que eu sei quando eu estou projetando para o lado inferior? É muito simples. Basta você ver o processamento mental que você tem, que são os pensamentos. Quando você vê sua linha de pensamento, você analisa por eles. Principalmente quando não estamos fazendo nada. Automaticamente a mente não consegue ficar sem processar. Aí você começa a passar na sua mente situações, passar imagens, passar fantasias, passar sonhos. Aí você analisa. Que sonhos eu estou desejando? Que fantasias eu estou vivendo? E faz uma análise. Nossa, eu estou fantasiando aqui que eu vou estar bem materialmente. Estou sonhando aqui que eu sou um personagem que ficou bem materialmente. Aí você volta na reversão da situação e fala, bom, se eu estou tendo essa fantasia mental, é porque o meu espírito está buscando anseio material, poder. Ele está buscando uma comodidade material, onde ele não precisa empenhar tanto no seu trabalho, onde ele pode conseguir com menor esforço físico, com menos trabalho, aquilo que ele deseja. Aí você faz a leitura, mas por que eu estou desejando isso? É a leitura daquilo que flutuou na sua mente.
Depois passa outra fantasia mental. Você está lá fantasiando determinada outra situação, digamos, voltada para a sua comodidade física. Porque vocês analisam, sempre vai flutuar na nossa mente um pensamento quando a nossa mente estiver ociosa, porque ela está sempre em processamento. A mente nunca para de processar. Aí você vai fazendo as leituras. Mas aí eu não estou pensando em nada, só estou lembrando do meu trabalho, ótimo. Aí é um processamento voluntário. Estou falando dos processamentos involuntários, que são as flutuações mentais. Então veja bem, isso tudo é leitura para que a gente possa entender a nossa posição mental, entender a cultura que nós estamos vivendo, e não nos apegarmos naquilo que é meramente conceito. Porque às vezes o conceito chega, é de grande valia há 30 anos atrás, mas hoje a nossa mente, o nosso espírito avançou de tal forma que aquela informação já não é útil para o processo que nós estamos vivendo. Então você precisa rever o seu conceito. E mudança de conceito exige mudança de posição mental. E assim nós mudamos a nossa mente para uma posição em que a luz tem mais acesso. Nós somos obrigatoriamente mais positivos. Porque, veja bem, para você mudar a posição mental simplesmente mudando pensamento, não vai ocorrer. Você vai ter que definir para você uma conduta, que são as condutas mentais. Eu não aceito tal pensamento em minha mente, eu sou uma pessoa positiva, não aceito variações negativas em meu corpo, e assim você começa a evitar a vibração negativa dentro do seu conjunto magnético, que é o seu corpo, e processamento de informações negativas na sua mente, porque você, lembre-se sempre, a sua mente ela está sempre processando, voluntariamente quando você quer pensar, ou involuntariamente quando você deixa ela ociosa e ela começa a flutuar, mas ela vai estar sempre processando alguma informação. Aí você, não, eu só aceito agora em meu corpo aquilo que traz o positivismo. Eu sou um ser positivo. Olhe bem, quando você se transforma num ser positivo, a primeira resposta está no seu olhar. A sua forma de olhar as pessoas muda a vibração. Porque o nosso olhar nos mostra, você é um pedinte, você é um sofredor, você é um caminheiro que ainda não encontrou o rumo da estrada. Então seus olhos vão falar em que situação você se encontra. Nós já podemos fazer essa leitura. Porque veja bem um detalhe, a gente percebe ao longo da caminhada quando as pessoas se sentem estimuladas pelo que faz. E quando você encontra algo que é positivo, você se estimula a seguir dentro desse positivismo, a buscar, estar em contato, e ali você faz dessa construção a sua obra. E sempre você tem uma obra para trabalhar. E tem sempre alguma coisa a agregar à sua própria obra. Mas como eu falo para vocês nesse sentido, de que tem que ter a busca individual. E outra situação que define em nossa cultura é você não esperar que aconteça o grande milagre. Porque é comum você analisar e ver que as pessoas estão esperando que Deus Pai Todo-Poderoso faça uma grande transformação em toda a humanidade, todos se transformem em espíritos bons, ninguém precisa fazer mais nada na vida. Mas meu amigo, compreenda, existem vários universos, vários mundos, vários planetas, milhões de espíritos, todos evoluindo pelo trabalho. Deus Pai Todo-Poderoso não vai premiar a ociosidade de ninguém, não vai premiar a inércia de ninguém. Ele vai te dar trabalho. E você constrói o seu mundo de luz, você constrói o seu caminho de luz dentro de você mesmo. Então você tem a responsabilidade de fazer a construção da sua iluminação. Isso é um esforço. E às vezes você começa a construir sua evolução, construir seu caminho de luz, aparece uma pedra no caminho. Você, opa, agora ó, você vê, ó. Eu fui construir esse caminho de luz, encontrei uma pedra no meu caminho, a vida ficou difícil. Mas a pedra é grande porque você enxerga ela grande. Aí você ignora a pedra no seu caminho e passa por ela, e quando você percebe, ela era muito pequena. Você a enxergava grande, mas ela era muito pequena. E às vezes
Se você olhar para ela, ela é grande. Se você ignorar ela, ela é pequena. E assim é a nossa caminhada. Porque as coisas negativas só têm valor, só têm peso, quando nós damos peso a ela. Quando você ignora, o desprezo daquilo que é negativo faz com que ele perca peso, perca valor. Então, olha bem, a lei de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele não vai premiar o ignorante. Mas eu não sabia. Ótimo, você não sabia, então na sua consciência você é menos culpado. Você sabia, na sua consciência você é mais culpado. Mas não sai do degrau que você está, porque a mudança, ela é vibratória, ela é energética. Então, se você conseguiu mudar de cadeia de energia, você conseguiu subir um pedestal. Mas se você não conseguiu subir esse pedestal, é porque você continua ali, com culpa ou sem culpa, com inocência ou sem inocência, você continua no mesmo degrau de evolução, no mesmo espaço dimensional que você estava antes. Então, evoluir espiritualmente requer mudança de cadeia vibratória, cada vez mais elevada. Aumentar a sua vibração interior, aumentar a sua vibração mental, mudar conceitos. Lembre-se disso, sempre temos que mudar conceitos. E você vê hoje na cultura, quando a pessoa ela começa a abandonar velhos hábitos ou conceitos que não evoluem, ela começa a ser vista por diferente. Nossa, ele é muito polido, ele é muito educado. Mas a gente não pode importar com isso. Você tem que se lembrar, você está na construção da iluminação do seu ser. Você está na construção do seu espírito. Você está construindo forças para transpor os limites dimensionais que seu espírito precisa passar para que esteja no mundo da luz. Então isso é individual. Aí você não pode dizer, mas eu não consigo porque lá em casa é um tormento. Meu irmão, a evolução é individual. O seu pensamento é individual, o seu sentimento é individual. Então ninguém é culpado. Culpado é você que não teve a atitude de fazer. Então lembrar disso. Atitude de fazer. Atitude de sentir positivamente, atitude de pensar positivamente. Tudo isso é na individualidade. É a sua construção. Lembrando do que eu lhes disse, Deus Pai Todo-Poderoso não vai premiar a inércia de ninguém. Deus Pai Todo-Poderoso não vai premiar o falso inocente, que é aquele que faz de conta que não sabe das coisas, ou aquele que evita ter conhecimento para não se sentir culpado. Então isso não muda. E estou falando para vocês que nós temos que ter um senso crítico em cima do mundo que nós vivemos, em cima da forma que nós vivemos, né? Então existe um pedestal de luz. Então você se esforça e chega nesse pedestal de luz. Se você chegou, o seu título de inocente, de não culpado, né, não resolve o seu problema. Não se elevou. Não se elevou porque não houve mudança no processo evolutório. Então continua na dimensão de baixo. E veja bem um detalhe, nós temos que levar isso em conta. Você veio para construir dentro dessa escola espiritual. Aqui é um hospital espiritual, aqui é uma escola espiritual. Tem cursos, tem preparação. Então você segue e transpõe as barreiras que você precisa para seu espírito se libertar desse mundo que nós vivemos, que aí, infelizmente ainda é um mundo inferior. Então, não coloque culpados, não coloque dificuldades, não coloque situações para se justificar. Lembrando que ou você chegou na luz ou não chegou. É assim que funciona. Ou você evoluiu ou não evoluiu. Independente se alguém tentou te atrapalhar ou não. Independente dos motivos e da dificuldade que você vive. Porque se você tem muita dificuldade é porque o seu histórico kármico te faz ter dificuldade. Então lute contra as suas dificuldades, encontre a sua pureza e dê o seu salto para frente. Mas lembre-se disso. Eu falo com toda segurança para vocês.
com todo o conhecimento de causa que eu tenho, pelos contatos que tenho com os mentores, não se considera e não se transfere culpa para ninguém. Ou você conseguiu, ou você não conseguiu. Porque tem um lugar que ninguém toca em você. É o seu sentimento, o seu pensamento. E ali é que está a chave para você encontrar a sua evolução. Então não há como dizer, como culpar alguém por você ter pensado errado, por você ter sentimentos inferiores. Então não se tem como atribuir a ninguém. Então se você não evoluiu, é porque você não se dedicou. Se você não pensou positivo, é porque você não quis. Se você deixou que suas emoções transbordassem para o negativo, é porque você assim quis. Então lembra-se, é assim. É assim que os mentores nos veem, é assim que funcionam as leis do universo. Imagine, nós estamos no mundo de encarnados. Existem outros bilhões de espíritos desencarnados do outro lado gritando, pedindo socorro. A espiritualidade escuta. Aí você fala, mas gente, eles estão pedindo socorro, por que nós não vamos socorrer? Aí você vai ver, mas por que será que Deus Pai Todo-Poderoso está agindo com maldade? Deixar os espíritos nas trevas, nos lamaçais negros, pedir socorro e não socorrê-los? Mas não vai fazer enquanto eles não se libertarem mentalmente daquela condição em que eles se colocaram. E eu falo para vocês de uma situação bem específica. Uma criança, por exemplo. Há situações que eu já pude participar com a espiritualidade de uma criança desencarnada. E não tinha quem conseguia levar essa criança, porque ela estava naquela posição ali, esperando o pai vir buscar. Ela estava doentinha, desencarnou e está lá no hospital e o pai tem que buscar. E não, os mentores queriam levá-la, não pode pegar a força. Você vai sim, não existe isso. Não, eu só vou, meu pai vem me buscar. Quer dizer, é a posição que a mente da criança fixou. Aí teve que pegar o pai dormindo, preparar o espírito, levar o pai lá, trabalhar ele, para levar aquela criança para um determinado local, depois o pai voltar para o corpo. É um trabalho dos mentores, para você ver como que o espírito fixa a mente. Então a coisa é bem delicada. Falo para vocês de uma outra experiência que os mentores me trouxeram. Um espírito. Esse espírito foi um grande missionário na Terra, trabalhou durante todo o tempo. E quando chegou o seu momento do desencarne, o corpo já padecido, ele em cima de uma cama, ele esperava o momento do seu desencarne e tinha consciência disso. Aí ele desencarna e não vai para o mundo da luz. Aí os mentores o trouxeram para que eu conversasse com ele. Eu iniciei a conversa com ele perguntando, meu irmão, o que acontece? O que aconteceu? Por que você ainda está nessa condição? Porque eu havia percebido que na vibração dele inicialmente que não havia ódio, ele não estava transbordando ódio. Eu disse, meu irmão, o que aconteceu? Por que você ainda está nessa faixa vibratória? Ele falou, olha, é isso que eu queria compreender. Eu passei a minha vida toda fazendo caridades, com humildade. Eu lia e pregava o Evangelho, ensinava o Evangelho com toda a humildade, procurei viver tudo que o Evangelho me ensinava. E quando desencarnei, eu caí aqui nesse mundo inferior. O que aconteceu comigo? Onde está o meu erro? Aí eu soltei a mente com os mentores, aí a espiritualidade abriu o quadro e eu pude falar. Meu irmão, quando você estava prestes a desencarnar, você estava em um leito de dor, estava numa cama, e sim, eu estava já padecido e tal, certo. E naquele instante, por algum momento, você ficou tenso, você ficou ansioso, você desacreditou. Não aconteceu. Eu estava esperando o meu desencarne, sabia que ia acontecer, mas estava demorando muito, então comecei a ficar impaciente e teve por segundos, eu pensei que nada daquilo tinha valido a pena. Sim, pois é, quando você pensou isso, chegou o momento do seu desencarne. E você foi desenlaçado do seu corpo físico com o rompimento dos laços fluídicos. Naquele instante, a sua mente estava desconectada do plano da luz. E aí você ficou aqui no plano inferior, que nós chamamos umbral. Então você caiu nessa faixa, porque houve uma desconexão da sua mente. Então todo o seu histórico é visto, respeitado e admirado por todos nós. Mas você que desconectou. Aí ele compreendeu, através do magnetismo do físico, do nosso corpo, da mente de unidade, foi feita a reconexão, ele agradeceu e partiu e disse que tinha compreendido onde estava o erro dele.
Aí eu parei e pensei, nossa, que situação. Você passa uma vida fazendo bem, por instantes por segundos que você desconecta, a reconstrução da conexão é uma batalha. Então, para vocês verem como é o mundo que nós vivemos, é assim. Daí então a gente ter não somente a fé, mas a cultura. Porque quando a fé parte da cultura que você vive, ela é mais sólida. Quando a fé é forçada pelo medo, pela conveniência, ela fragiliza. Então é isso que nós temos que saber construir dentro de nós. Lembrando, tudo está no seu comando. Tudo faz parte do seu comando. O seu comando mental, o seu comando emocional. E aí você define os caminhos que você vai seguir e os objetivos que você irá alcançar na vida. Graças a Deus.